Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, por mais esta oportunidade na Tua casa, na Tua presença, mais uma semana que começa e nós aqui diante do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, eu oro, e eu peço, em primeiro lugar, que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos, tenha sido contra o Senhor, a santidade do Senhor, contra o nosso próprio corpo, contra o nosso próximo, as pessoas que estão ao nosso redor e por quem, meu Deus, sentimos algo, falamos algo que não provém do Senhor, que tivemos uma atitude, uma ação, que tivemos, meu Deus, uma reação que o Senhor não pôde aprovar, que o Senhor não pôde, meu Deus, permanecer conosco. Eu oro e eu peço que venha sobre nós, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia e que essa não seja a nossa vida. A vida, meu Deus, de estar na direção oposta à Tua vontade, mas que sejamos plenos, meu Deus. E para uma pessoa ser plena, ela precisa estar na companhia do Senhor. Ela precisa caminhar com o Senhor, ela precisa aprender com o Senhor que é manso e humilde de coração e crescer a cada dia. E avançar e prosperar, meu Deus, nos Teus caminhos. Porque os caminhos do Senhor, eles são bons. E nós precisamos é deles, dos Teus caminhos. Não vivermos, meu Deus, nos nossos caminhos, nos nossos pensamentos, que brotam do nada, não tem um destino, um propósito, mas crescermos nos Teus. Para termos, meu Deus, o Teu amparo, a Tua proteção, para termos a Tua segurança e para contarmos com o Teu favor. Eu peço que o Senhor nos ajude, começando, meu Deus, por entender a Tua palavra e o propósito que o Senhor tem com cada um de nós. Aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor trabalha na nossa vida, para que venhamos, meu Deus, avançar, para que venhamos prosperar. Eu peço que o Senhor, meu Deus, fale por meio da palavra, nos ensine e nos ajuda, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Que o Senhor use como instrumento Teu esse culto, a palavra, o louvor, a adoração, até as nossas ofertas, meu Deus, que comecem e terminem no Senhor, que nada seja de nós, mas que tudo venha do Senhor e seja para o Senhor. Eu peço a Tua unção e o Teu poder, que o Senhor esteja conosco e nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Aqui em 2 Coríntios 4:13, está escrito, assim está escrito, cri, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Eu falo porque eu creio porque eu falo. As duas coisas. A gente pode até dizer, você pode até dizer que não. Ah, não, eu falo algumas coisas por falar, mas não é assim. O que nós falamos é o que nós acreditamos. E o que nós mais falamos é o que nós mais acreditamos. Não é por acaso uma pessoa que vive reclamando, murmurando, vive se queixando, ela realmente acredita que a vida dela é aquilo. Então ela fala, ah, não é o que eu creio, é o que eu estou vendo. Não, mas quando você fala, você não fala do que passou.
Você fala do que você está declarando que vai acontecer. Não, mas eu falo do que aconteceu, mas então você está mantendo e vai manter o que já está acontecendo por muito mais tempo. Veja que o povo de Israel, no Egito, o povo de Israel no deserto, quando eles começaram a falar, não, por que você nos trouxe para cá? Melhor seria que nós tivéssemos morrido no Egito. Antes morrermos no Egito do que padecermos aqui, né? Do que nossas mulheres e nossas crianças morrerem no deserto. O Senhor fez com que aquilo que eles estavam falando tivesse um peso sobre a vida deles. E nunca o Senhor planejou que o povo de Israel, que o seu povo, morresse, padecesse no deserto. Mas essa foi a postura, essa foi a atitude, né, de alguns homens que acabaram por morrer realmente conforme eles declararam, conforme eles, né, faziam questão de repetir, e eles acabaram morrendo no deserto. Porque assim funciona. Quando Paulo disse isso, ele estava num tempo de grande perseguição e de dificuldade na igreja, para pregar a palavra, para seguir com o seu ministério. E o ministério dele não era um ministério onde hoje a gente vê muito por aí, né? Não, é um ministério que é para mim, eu ganho alguma coisa com isso, eu vou estar numa rede social lá em evidência, as pessoas vão me seguir. Não, era um ministério de salvação, era um ministério de cura, de libertação, né, de evangelização. E Paulo via todas as dificuldades, a questão financeira, a perseguição que a igreja sofria, a cultura que Corinto, onde ele estava, era uma cidade que sofria forte influência da cultura greco-romana, que eram as duas últimas, né, a atual, que era a romana, e a grega, que tinha sido a cultura anterior, e onde muita coisa confrontava com a pregação da palavra, principalmente lá em Corinto, na questão da imoralidade e do casamento. Veja que o livro de 1 Coríntios, inclusive, né, os livros de Coríntios, as cartas que Paulo mandou aos Coríntios, fala de casamento, como poucos livros da Bíblia fala naquele sentido de exortação e orientação. E quando ele diz assim, ó, criei, por isso declarei, ele estava dizendo assim, por que eu estou falando para vocês? Por que eu estou pregando para vocês? Por que eu estou levando, trazendo essa mensagem? Porque eu criei. Eu criei no que o Senhor falou para mim, eu criei no que o Senhor deixou, no que o Senhor, Ele dá a nós como revelação. Deus, lá no começo de tudo, quando não existia absolutamente nada, nós vemos uma expressão que no hebraico, lá no começo, ela se chama ex nihilo, que significa a partir do nada. O significado é do nada, a partir do nada é que Deus criou tudo. Quando nós vemos aqui em Gênesis 1, versículo 1, está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Aqui, no começo de tudo, no começo da Bíblia, revela o poder criador
da palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus cria. Só que a palavra de Deus aqui, ó, parada, impressa, morta, não cria. Eu preciso usar, falar, verbalizar. Eu preciso pegar palavras como essa, que disse Deus, que assim diz o Senhor, está escrito, e declará-las para que elas tenham poder na minha vida. Para que elas se cumpram na minha vida. Para que elas se cumpram a partir da minha vida, por meio da minha vida, que elas se cumpram. Eu preciso. Eu não posso mais viver de uma forma como se não houvesse esse poder, o poder da palavra. Lá no começo, nós vemos que está escrito que a terra era sem forma e vazia. Nós ainda, pelo menos, temos uma base, nós temos um lugar onde pisar, nós temos a água separada da terra, nós temos luz, nós temos clareza, e nós temos a própria palavra para usarmos, para criarmos, para mudarmos situações, para desenvolvermos coisas. O que Deus tinha? Nada. Deus não tinha nada. Então, Deus falou. E aí nós vamos ver uma sequência grande de coisas que primeiro, Deus disse, depois, Deus viu. Deus disse, Deus viu. Deus disse, Deus viu. Então aqui, ó, Deus disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. Disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim aconteceu. Disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite, sejam eles para sinais, para estações, dias e anos. Disse Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Disse Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim aconteceu. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Disse Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dá semente. Isso vos será para mantimento. Então, primeiro Deus disse essas coisas. E aí depois, ó, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a porção seca e ao ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Para governar o dia e a noite, fazer separação entre luz e as trevas, e Deus viu que isso era bom.
Criou Deus, pois, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E fez Deus os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra, conforme as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Deus disse, revela o poder criador de Deus, o poder criativo de Deus. E Deus viu, revela a avaliação que Deus ele teve do que ele criou, e ele viu que tudo o que ele fez pelo poder da palavra era bom. Se as suas palavras fossem colocadas num prato, você as comeria? Se as suas palavras, tudo que você fala, vamos colocar em pratos, fala a verdade, não precisa responder para mim não, responda para si mesmo. Se tudo o que você fala fosse colocado num prato, você comeria? Seria algo bom para você? Te alimentaria? Porque não só o que a gente fala repercute, tem um poder na vida das pessoas, como também tem poder na nossa vida. Se cumpre na nossa vida, acontece. A palavra diz, Romanos 4,17, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Deus estava falando aqui de Abraão. E Paulo fala de quando Deus fala de Abraão. Por quê? Porque o Abraão é um homem que passou a ser pai de muitas nações pelo poder da palavra de Deus, e o próprio Abraão, quando ouviu de Deus que agora ele não seria mais o Abrão, que significa pai enaltecido, e passaria a se chamar, inclusive de ser dele próprio, se chamar Abraão. Abraão creu naquilo. E ele foi falando aquilo, foi falando até que ele também viu. Até que aquelas que a princípio era apenas palavras, se tornaram na sua realidade. E chama as coisas que não são como se já fossem. Quantas coisas que a gente está falando e crendo ou não, é uma questão de tempo para que você as viva. É uma questão de tempo até que você viva essas coisas. Pode saber, tem coisa que hoje você vive, que por um tempo você passou falando. Sim, que você passou falando. Ah, porque quando eu tiver tanto tempo de vida eu vou estar assim. Ah, porque daqui tantos anos eu creio que eu vou estar em tal lugar, eu creio que eu vou ficar assim, eu creio que tal coisa vai acontecer comigo, eu creio que meu casamento, que minha família vai estar de tal forma. Se você parar agora e dar uma olhada para trás, você vai ver que tem coisas que você tanto falou, tanto declarou, tanto profetizou, que agora elas estão acontecendo com você. Nós precisamos considerar e crer que a nossa boca, a nossa língua tem poder. E que quando nós falamos coisas, aquilo vai se cumprir na nossa vida. Agora eu posso ser sábio
eu posso ser inteligente e declarar o que é bom. Passar e pegar a palavra de Deus e declarar na minha vida. Romanos 10, 11, conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. 2 Timóteo 1, 12, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Se eu confio em Deus, por que a minha boca só sai? Por que a minha boca não só sai as palavras de Deus? Eu ainda falo negativamente. Por que eu ainda falo de maldição? Por que eu ainda repercuto que as pessoas, o que as notícias estão trazendo até mim? Gente, um cristão não é conduzido pelas notícias. Diga, o cristão não é conduzido pelas notícias. Quais notícias? Jurídicas, políticas, econômicas, de segurança. Quem crê no Senhor não é decepcionado, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que Ele confiei até aquele dia. Qual o dia? O dia da salvação em Cristo Jesus. Se Deus usando palavras, mas falando, verbalizando, Ele criou os céus e a terra, como está escrito, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi criado pelo que se vê, mas pelo que se não vê. Tem coisas que hoje não existem na sua vida, mas já existem na palavra. Já estão aqui, Deus já falou para você. Deus já disse. Deus já comunicou para você, ó, tenho isso para você, tenho essa vida, tenho eternidade, tenho salvação. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Que assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus também são mais altos do que os nossos pensamentos. E óbvio que o que eu falo é o que primeiro eu penso. Por que tem gente que só fala bobagem? Por que tem gente que só fala de coisas ruins, nocivas? É porque é nisso que está pensando, é nisso que está ligado. Não está se alimentando da palavra de Deus. Não está buscando saber mais e mais do que Deus pensa, do que Deus tem. Como é que eu sei o que Deus tem? Quando eu estou com Ele. Aqui em Ezequiel 37, 3, está escrito assim, Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Como que o Ezequiel descobriu o que Deus tinha, o que Deus podia fazer para e com aqueles ossos? Porque ele estava com Deus. Davi disse, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Você precisa estar mais tempo com Deus, fazendo coisas de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, escuta a palavra de Deus, mais a palavra de Deus vai sair também de você, vai sair por você. E você então vai poder desfrutar mais da palavra de Deus. Desfrutar do poder de Deus.
Deus tem isso para nós. Mas já pensou se Ezequiel não tivesse com Deus? Como é que ele ia ter vivido aquilo? Hoje você começa a semana, nesse domingo, na casa de Deus, ouvindo a palavra, e quantas coisas o Espírito Santo ele vai testificar com você. Ó, tá vendo? Eu quero que você faça assim. Ó, eu quero que você pense nisso. Olha, eu tenho para você tal situação, então diga, fale, profetize. O Senhor disse para ele. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Olha a fé que o Ezequiel teve. Ele pregou para aqueles ossos. A gente precisa pegar coisas que talvez a gente nem sabe por que estão como estão, por que são como são, e dar ouvidos à palavra para começarmos a declarar sobre aquilo. E declarar o quê? O que o Senhor mandou pregar aos ossos secos? Assim diz a palavra do Senhor. A sua vida está como diz a palavra do Senhor, ou ela está bem diferente da palavra do Senhor? O que quer dizer que você deve. De repente, por exemplo, você está com uma doença, tem uma parte da sua vida que está seca, como aqueles ossos, tem uma parte do seu corpo, tem uma parte das suas finanças, tem o casamento, a família, você tem que declarar, assim diz a palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta. Eu fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não é assim? Então eu preciso pegar a palavra de Deus e declarar sobre mim, sobre a minha vida, sobre áreas da minha vida. Marcos 11, pela manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Eu preciso ter fé que o que eu disser, que Deus disse, vai acontecer na minha vida. Talvez você pode dizer assim, por que se eu falar assim, haja luz, como Deus fez a partir do nada, não vai acontecer a luz? Porque a palavra de Deus é pura. E a sua é? Suas palavras são 100% puras? Sim ou não? Não. Mas quanto mais você alinhar a sua voz, e não a maneira de você falar, mas o que você fala com Deus, mais puras ficam a sua palavra. Tem gente já nessa terra que as pessoas têm mais medo se a pessoa falar uma coisa do que se tiver um tanque de guerra lá fora da casa da pessoa. Porque sabe que aquela pessoa tem crédito com Deus. Que aquela pessoa tem crédito. Quando ela faz uma declaração, que aquilo, principalmente porque a pessoa não dá bom dia a cavalo. Sabe o que é dar bom dia a cavalo? Quem sabe aqui o que é dar bom dia a cavalo? É quem fala demais. É quem fala sobre qualquer coisa, sobre o que não lhe diz respeito. Quem que é geralmente assim? Quem fica falando da vida dos outros, quem dá opinião onde não foi chamado.
quem faz comentários sobre qualquer coisa. Sabe, aquela pessoa que vive julgando os outros e dizendo o que é, o que não é, o que tem, o que não tem. Ah, porque falando isso, não gasta nem a sua saliva, nem a sua voz, nem o poder que a sua boca tem para falar qualquer coisa. Fala o que edifica. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se, ó. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. O que Jesus fez com o vento? O que ele fez? Falou. Acalme-se. Vento, aquiete-se. Figueira, seque. Lázaro, vem para fora. Todas palavras verbalizadas por Jesus, todas aconteceram conforme ele disse. Todas aqui, tudo que eu falei agora. Figueira seca. Vento, acalme-se, aquiete-se. Lázaro, vem para fora. Pedro, venha por cima das águas. Não foi assim que aconteceu? Diga, as palavras têm poder. Eu sei que elas têm poder, mas como eu estou agindo, como eu estou usando o poder que eu tenho com as minhas palavras. Como você está usando as suas palavras? Em Provérbios 18, 20, do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu falava cedo isso hoje, né? Tem gente que ouve sobre fast food toda semana. E vamos aprender isso aqui para alguns aqui não mentirem mais para si mesmos. Tem gente que ouve sobre fast food toda semana. O que a gente ouve sobre fast food? Quando não é o fast food que está fazendo a propaganda. O que a gente ouve? Que é bom ou é ruim? Que é saudável para o corpo ou é nocivo para o corpo? Que engorda ou que dá energia boa para o organismo? Certo. Aí tem um monte de coisas, né? Quantidade de carboidrato, açúcar, te deixa cansado, né? Sobrepeso, afeta a sua saúde. Tem gente que toda semana está ouvindo sobre fast food, mas toda semana vai lá e come do mesmo jeito. É ou não é verdade? Agora eu te pergunto, aqui no Brasil, não é nos Estados Unidos não, lá também não, tá? Mas vamos falar daqui. Fast food é de graça? Hã? Você encosta lá no guichezinho e alguém te dá aquilo e você come de graça? Não é não? Como é que você come então? Tem que pagar. Então quer dizer, ó, olha bem, a pessoa ouve, assiste vídeos, alguns até nojentos, que eles mostram, né, o efeito, como que fica, o que faz no seu organismo, aquelas imagens tal. A pessoa vê, ouve, mas vai lá e ainda paga para comer. É assim ou não é? Por quê? Porque está satisfazendo ela. Da mesma forma, tem gente que fala errado. Eu não estou falando falar o português incorretamente. A pessoa fala errado, ela fala mal, ela murmura. Ela atrai peso, atrai maldição para a vida dela. E de tempo em tempo ela ouve uma palavra como essa. Por que ela continua falando?
Porque ela está se satisfazendo com aquilo. Sim, é igual a pessoa que come errado e sabe que está errado. Ela se satisfaz, quer dizer, ela gosta daquilo. Ela gosta de parar, de ficar falando de alguns assuntos. Ela gosta que falem, que ela esteja ali ouvindo e fazendo parte daquilo. E a gente precisa mudar alguns hábitos na vida da gente. O fruto da boca enche o estômago do homem. O que eu falo, eu vou ingerir aquilo depois, eu vou viver aquilo depois. Do que eu falo, eu vou comer aquilo depois. Não é literalmente como se coloca a comida num prato, mas aquilo que eu solto pela minha boca vai vir depois para a minha vida, vai acontecer com a minha vida. Você nunca ouviu aquela história? Talvez até você já viveu isso. Não tinha aquelas pessoas que falavam muito do filho dos outros? E aí quando teve o filho, a filha, tudo que falava dos outros acabou fazendo, vivendo também? Você nunca viu alguém assim? Sabe, aquela pessoa que até ela ter o filho dela, porque você viu, o fulano, porque a fulano, porque olha como que faz, olha como é que cria, olha o que que deixa, olha como que acontece. A pessoa vai lá, tem o filho dela, acontece do jeito que ela criticava os outros. Mas ela exatamente já estava falando, quando você fala algo, você atrai aquilo para a sua vida. Você está criando algo, às vezes, como Deus, a partir de algo que não existe na sua vida, quando você fala, você gera aquilo e aquilo vai se cumprir na sua vida. E a Bíblia diz que a língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. E que os que gostam de usá-la, usar o que? A língua, comerão do seu fruto. Eu vou comer do fruto do que eu falo, eu vou comer do fruto do que eu falar. Tiago 3. Tiago é o especialista em falar de língua, de palavra. Tiago 3. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O apóstolo Tiago enfatiza a necessidade da pureza nas palavras. Esse não é um culto para que você pegue agora e daqui a pouco, na hora da oração, você diga palavras de bênção, de construção, palavras de vitória, palavras de conquistas. Mas aí depois, na maior parte do tempo, continue criticando, falando mal, amaldiçoando as demais pessoas. Da boca de um cristão não pode sair palavras torpes, palavras imorais. Nós não fazemos piadas obscenas. Nós não usamos a nossa boca para amaldiçoar. Mas Jesus falou para quem Jesus mandou secar? Quem Jesus mandou secar e secou? Os fariseus? A figueira. Não use a sua boca para xingar, para amaldiçoar, para lançar pragas. Você sabe, muita gente usa essa expressão assim, não adianta o fulano me praguejar, porque maldição sem causa não pega. Tá certo? Maldição sem causa não pega? Não pega, tá certo.
Mas quando eu uso a minha boca para lançar praga em alguém, eu não estou dando causa à praga que alguém me lançou também? Sim ou não? Então, às vezes, quando você vê alguém te xingando, amaldiçoando, tá vendo? Você vai ficar assim, viu? Vai acontecer isso na sua vida. Você vai perder isso. Lá na frente você vai pagar. Opa, maldição sem causa não pega. Mas se eu amaldiçoei alguém, eu estou dando causa e casa também às maldições, para que sim, elas se cumpram na minha vida. Porque uma vez que eu lancei maldições, que eu usei a minha boca, que eu podia ter usado para curar, para abençoar, para libertar, para engrandecer o nome de Deus e para fazer o bem para as pessoas, eu usei para o mal, quando alguém fala o mal, eu dei causa para que aquele mal aconteça, para que aquele mal se cumpra na minha vida. E Tiago está dizendo, não deve ser assim. Eu não posso ser uma fonte ao mesmo tempo de água amarga e água doce. Eu quero beber da minha fonte. Então eu não posso ser nas horas convenientes uma boa fonte. E nas horas que não são tão convenientes, eu vou ser uma fonte amarga. Eu vou seguir Deus. Mas a gente pode, a Bíblia diz que a língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Manda secar situações, coisas, não pessoas. Tem problemas, tem situações que a gente vive, que é essa que deve ser a direção. Seca, cessa, pare, igual Jesus falou para a tempestade. Tempestade, para. O Josué, não teve aquele propósito que o Josué estava lutando? E que ele diga, sol, pare, lua, se detenha. O que aconteceu? O sol e a lua pararam. Mas ele não amaldiçoou, ele não praguejou, ele mandou coisas. Não usa sua boca para o mal. Não usa sua boca para prejudicar alguém. Porque tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Você colhe, o que você falou, você já colheu. Tem coisas que você está colhendo, mas agora, daqui para frente, você não precisa ter mais colheitas terríveis. Usa o poder da palavra para falar o que edifica. Passe a dar valor no poder das palavras. O poder que as palavras têm sobre a sua boca. O poder que as palavras têm sobre a sua vida. O poder que as palavras têm sobre as suas coisas. Use com propósito. Usa como Deus usou. Tem coisas na sua vida hoje que elas são um caos, igual era a terra no começo, sem forma, vazia, sem base. E Deus começou, que haja luz, que haja separação de águas e águas, porque está tudo bagunçado. Sabe, não chega e vê uma situação ruim, fala, como isso aqui está ruim, isso aqui não presta, isso aqui não está bom. Não diga isso aqui está bom, isso aqui está consertado, isso aqui está dividido, isso aqui está organizado, isso aqui está abençoado. E eu estou dizendo genericamente, mas você que está lá, que sabe, que tem diante dos seus olhos a situação, você pode dizer especificamente. Não fale da sua saúde de forma depreciativa, não fale das suas coisas, não fala do seu trabalho, da sua casa, do seu carro. Essa lata velha, essa casa que só dá problema. Não, eu abençoo. Eu abençoo a minha casa. Eu abençoo o meu lar. Eu abençoo esse lugar. Eu abençoo tal situação. Eu abençoo o meu casamento. Sabe, em vez de dizer que tal pessoa não tem jeito, eu falei, tem gente que a pessoa, ela
ela nem percebe, mas ela já está repetindo ditados, provérbios populares e trazendo maldição para a vida dela. Por exemplo, quem tem um familiar e quer a salvação dele, tem um monte de gente que ouviu e que sai falando assim, bem que dizia tal pessoa, pau que nasce torto, morre torto. É verdade isso? Sim. Mas o que tem a ver o pau que nasce torto com o meu familiar? O que tem a ver? Um galho que nasce torto, ele vai ficar torto até o fim, até ele ser cortado, queimado. Mas uma pessoa que pode ter tido vários problemas de caráter, Jesus não pode mudar ela? Então eu não vou mais ficar dizendo provérbios, paralelos, sabe, palavras ao vento que não edificam, que não agregam, que não trazem bênção. Eu vou lançar palavras proféticas sobre a minha vida, porque eu creio e eu quero o efeito dessas palavras proféticas, como a gente declara todos os dias. O Senhor tem para mim o melhor vinho, eu vou viver. Eu vou viver em 2025 o melhor vinho que Deus tem para mim. Eu quero viver o cumprimento de cada palavra que Deus tem para mim. Davi, às vezes, ele tinha ataques internos e externos, e ele não ficava ali aceitando pensamentos, sentimentos, mas o que ele dizia? Por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus. Ele falava com ele. E se era um salmo, por exemplo, é porque ele não só falou, como ele passou a cantar aquilo. Por quê? Porque ele precisava se ocupar. Eu falei isso para uma pessoa essa semana, e eu abro agora aqui também, tem gente que, eu ainda falei assim para uma pessoa, mas como é que eu vou mudar isso aqui? Eu falei, você tem que falar igual louco. A pessoa falou, como assim? Eu falei, louco não fala sozinho? Fala ou não fala? Às vezes você passa na calçada, não tem gente que está assim, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que é isso, tal. Eu falo como louco. Quantas vezes que alguém já entrou, por exemplo, na minha sala, e se eu não estava atento ao barulho da porta ali, alguém, alguma coisa, me pegou falando, o que é isso? Minha mulher, às vezes, o que você está falando aí? Não, não é nada com você não, fica tranquilo. Estou falando, estou declarando. Eu acordo falando. Eu acordo já declarando o meu dia, declarando vida, declarando sabedoria, declarando saúde, declarando força, declarando disposição. A verdade é que a gente sempre está falando, mas nem sempre está verbalizando o que está falando. É ou não é verdade? Tem gente que fica o dia inteiro falando bobagem consigo mesmo. Está vendo? Para mim não dá nada certo, fica se comparando com alguém. É porque para o meu irmão deu tudo certo, para minha irmã dá tudo certo, para mim não. É porque com fulano dá tudo certo, para mim não. O que você ganha com isso? Quanto que o diabo te paga para você repetir essas coisas dentro de você? Pelo menos 10 ele te paga ou não, cada pensamento desse? Está te rendendo aí pelo menos uns 300 reais por dia? Vamos falar, se ele pagar 10 cada pensamento desse aí, você deve ter uns 30, tirando o tempo que você trabalha, que você come, que você dorme, que você está no banheiro. Então, cada um, por que eu sou assim? Por que para mim tudo é mais difícil? Por que a vida da minha irmã, do meu irmão é melhor que a minha? Eles têm tudo, eu não tenho nada. Por que todo mundo gosta deles, não gosta de mim? Por que a vida deles é assim, a minha não é? Pensou 10 cada vez? Daria para fazer um bom salário, né? Dá ou não dá? Mas você ganha alguma coisa ou não? Porque se ganha, está dizimando desse que você está ganhando aí ou não? Não, né? Não está, porque não está ganhando nada, só está perdendo. Fale consigo mesmo. Sim, eu externo para você, abro para você. Fale igual um louco, começa a não ficar só pensando, porque quando você fala, parece que você pensa 2 vezes. Porque quando você ouve o que você falou, você é obrigado a pensar naquilo.
E eu não acredito que uma pessoa é capaz de falar 2 vezes para ela mesma, para mim tudo está errado. Opa, o que eu acabei de falar está quebrado, em nome de Jesus. Não, para mim tudo dá certo. Pelas minhas mãos as coisas fluem, que é uma beleza. Minhas mãos são abençoadas. Minha mente é inteligente, é sábia, é poderosa. Meu corpo, cada dia eu tenho mais saúde, cada dia eu tenho mais vida, cada dia eu tenho mais disposição. Porque o Senhor é comigo. Porque o Senhor é comigo. Há palavras, Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada. Repita comigo. Mas a língua dos sábios traz a cura. Para as pessoas que convivem com você. Qual é você aqui? Se é a espada que fere todo mundo, principalmente quando você está triste, abatido, chateado, que você fala e denigre, fere, prejudica, entristece as pessoas, ou você tem uma língua de sábio, que quando você fala, você traz cura, traz leveza, traz paz. Como é que eu vou trazer paz? Eu não tenho nada de bom para falar. Mateus 4:4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Leia mais a Bíblia. Aliás, leia a Bíblia. Se você está lendo a Bíblia, você está se familiarizando, você está recebendo e tendo um contato com a palavra de Deus. E aí você se alimenta dela. E aquilo que entra, mais cedo ou mais tarde vai sair. Por que tem gente que só fala palavrão, palavras obscenas, imorais, palavras negativas? Porque está se enchendo disso em algum lugar, de alguma forma. Mas a pessoa que ela recebe e que ela lê, que ela ouve, que ela para e ela parte do tempo dela, ela gasta com a palavra de Deus, ela vai ter a palavra de Deus para falar. E quando ela falar a palavra de Deus, ela vai atrair bênção, ela vai gerar cura, ela vai ter inteligência e sabedoria para falar e ela vai aliviar a vida das pessoas, porque quantas vezes que uma palavra de Deus é o suficiente para equilibrar qualquer ambiente que esteja desequilibrado. A palavra de Deus, um versículo, uma pessoa vai lá e diz um versículo, fala uma coisa verdadeira, sincera, que procede, primeiro veio da boca de Deus e agora está na boca dela. E ela traz equilíbrio, ela traz paz sobre aquele lugar, sobre aquele ambiente, sobre aquelas demais pessoas. Salmo 34, 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Porque a falsidade é uma mentira que você conta para ganhar alguma coisa ou para conquistar alguém. Não é mesmo? Então você pode ser falso agora, mas uma hora a máscara vai cair do seu rosto. E vai ficar muito pior, porque se por um momento
você agradou uma pessoa e a pessoa ficou bem com aquilo, quando ela descobrir que aquilo não é verdade, ela vai ficar pior agora, ela vai ficar pior ainda. É ou não é verdade? Então, você quer viver bem e ter dias felizes? Guarda a sua língua do mal, pare de falar negativo. Murmuração é falar negativo. Você se queixar é falar negativo. Ai, está ruim. Não fala que está ruim, profetize para ficar bom. Faz igual Ezequiel, ele não falou tão secos. Senhor, está muito seco esses ossos. Senhor, está muito seco esses ossos. Ele falou, o Senhor sabe o que pode acontecer com eles. O Senhor falou, profetize sobre eles. E ele profetizou. Ossos, assim diz a palavra do Senhor. Juntem-se, criem nervos, criem carne, criem pele e depois recebam o Espírito. Então isso aconteceu com os ossos, porque ele teve a fé para profetizar. Ele teve a fé para declarar, ele teve a fé para falar. E tem gente que não tem tido a fé para falar, para profetizar, para dar a Deus condições de acontecer. Olha alguns versículos que falam do poder da língua. Provérbios 10, 11. A boca do justo é fonte de vida. Diga, a minha boca é fonte de vida. Joel 3,10. Forjem os arados, fazendo deles espadas. E de suas foices façam lança. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Ou, na tradução antiga, na Almeida diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Olha o ensinamento que o profeta estava dando às pessoas. Vocês vão já declarar algo que vocês não são e por causa da declaração vocês se tornarão. E isso é um poder maravilhoso que a gente tem. Veja que a Bíblia te orienta nem a assumir fraquezas, esses pontos fracos que alguns têm e vivem, mas a dizer já profeticamente, diga ao fraco, eu sou forte. Ele não estava mandando forjar de ferramentas de trabalho comuns, armas para a guerra? Estava ou não estava? O que quer dizer? O povo estava numa situação tão escassa que eles não tinham armas. E eles estavam na iminência de serem atacados pelos inimigos. E sabe aquela, mas como que eu vou lutar? Mas como que eu vou lutar? De que maneira que eu vou reagir? Eu não tenho arma, eu não tenho. E eu não sou soldado. Ele falou, os fracos digam, eu sou forte. E os que não têm armas, pega a ferramenta que você tem e você vai forjar armas com ela. Você vai transformar seu rastelo numa arma, você vai transformar sua enxada numa arma, você vai transformar ali sua pá numa arma, e você vai lutar. E você vai ser uma pessoa que você nunca foi. E eu repito isso. Torne-se a pessoa que você nunca foi. Torne-se o forte, torne-se o bom marido, a boa esposa. Não fale mais, eu não sou uma boa esposa. Diga, eu sou uma boa esposa. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido. Senhor, me ajuda, eu declaro que eu sou um bom marido. Eu sou um bom servo, eu sou um bom funcionário. Eu sou o melhor líder que eu já conheci. E não é autossuficiência, é declaração mesmo, para que aquilo passe a se tornar a sua verdade. No Salmo 27:1 diz assim, Davi, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Imagina que uma pessoa está com medo e ela fala isso para ela mesma. O que acontece com o medo? Ele vai embora. Mas Davi não pensava isso. Ele declarava, ele falava, ele profetizava. Apesar disso,
Esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. E aí ele dá até um conselho para quem depois lesse, ouvisse esse salmo dele. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Quer dizer, não se entrega ao que você estiver vivendo, sentindo, o que está acontecendo lá fora. Lança palavras sobre a sua própria vida. Usa esse poder que cada um de nós temos e que tantos, mesmo na igreja, têm, aberto mão, têm soltado, têm deixado correr. Não, não é assim. É assim sim. E o salmo mais conhecido de todos, olha como ele fala: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Que o justo não vive por notícias, não vive por rumores, não vive por sentimentos, não vive por emoções. E a palavra de Deus, ela está recheada de afirmações de quem Deus é, de como Deus pensa, do que Deus pode fazer e de que o justo, ele será recompensado por cada obra, por cada palavra e tudo que ele fizer para se aproximar de Deus. Está escrito. Não viva mais como se você não tivesse a base da palavra de Deus para declarar sobre a sua vida. E ter a vida que Deus quer para você, uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida poderosa. O poder para a nossa vida está na palavra de Deus. E quando nós cremos na palavra de Deus, uma coisa vai acontecer: nós vamos declará-la. Nós vamos usá-la. Nós vamos, a partir do nada, muitas vezes, usar a palavra para criar alguma coisa. Porque assim como Deus fez, Deus dizia e então Deus via. Deus dizia e então depois Deus via. Na minha vida e na sua vai ser da mesma maneira. O que eu for capaz de crer e dizer, eu também vou ver. O que eu profetizar, eu vou tocar. O que eu falar, eu vou receber. Então tem coisas na sua vida que você ainda não viu, não viveu, não recebeu, porque não teve a fé para declarar. Porque não teve a fé para profetizar, como você já leu. É igual a palavra profética: o melhor o Senhor guardou até agora, Senhor. E esse não é o fim da minha vida, mas é o fim, meu Deus, de muitas situações que eu venho vivendo, que eu venho passando, que eu venho sofrendo. Então, que o melhor venha agora, que o melhor aconteça agora, que seja o melhor tempo, a melhor fase, a melhor época da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Como disse Paulo, crie, por isso declarei. Declara a palavra.
Pega cada versículo. Em vez de você, às vezes, receber uma notícia sobre economia, sobre política, sobre sua saúde, vem um médico, pega um exame, lê e diz assim, ó, fulano, você tem isso. Em vez de sair dizendo para as pessoas, sabia que eu fui diagnosticado, que eu fui, me falaram que eu tenho isso, começa a dizer, não, eu sou perfeito, eu estou curado, meu corpo do alto da cabeça, a planta dos meus pés são perfeitos. Eu sou saudável, eu tenho saúde. Declara sobre a sua família. Quantas crianças que hoje não são mais crianças, se tornaram jovens e alguns adultos que cresceram com traumas e complexos pelo que ouviam dos seus pais ao longo da vida. Você pode ter ouvido muita coisa e ter pegado isso para você. Mas agora você tem o poder de declarar sobre a tua própria vida. Você tem o poder de declarar sobre o teu corpo, sobre a tua saúde. Você tem o poder. Então declare. Então fale, não fala mais o mal, não repita aquilo que todo mundo fala, e entra na mesma espiral de derrota, aquele marasmo, aquela opressão. E isso deve começar já aqui dentro da casa de Deus. Você declarando bênção sobre a sua vida. Você declarando o poder de Deus. Você declarando vitória. Não aceitando uma vida qualquer, inclusive já parar de falar o mal. Como nós lemos aqui, aparta a tua língua do mal. Tira o mal da tua língua, o mal tá te devastando. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal, pare de falar negativo, pare de declarar derrotas, pare de falar de perdas, pare de murmurar, pare de resmungar, pare de reclamar, pare de ser ingrato e de verbalizar ingratidão. E fale dos bens e dos feitos do Senhor, do poder de Deus. Fale do ano que você vai ter porque você crê na palavra profética. Fale e declare o próximo testemunho que você vai contar. Fale das vitórias. Não é para falar para os outros, é para falar para você ouvir. Porque nós falamos já aqui, a semana passada. O segredo do sucesso é o segredo. Não é para você sair falando do que você vai fazer, do que você vai viver, é para você falar consigo. Eu verei o bem do Senhor, eu verei a fidelidade de Deus na minha vida em todas as áreas. Eu viverei. Gente, tem pessoas que não oram nem dentro da igreja. Eu quero te chamar, a partir de hoje, você está na igreja, você está aqui na hora da oração, fale com Deus. Às vezes no momento da oração, que é um momento tão importante, você é tomado, por uma angústia, vem uma preguiça mesmo, você fica com preguiça de falar. Você é tomado aí por sensações físicas até. Na hora da oração você tem um sono. Eu vejo a quantidade de pessoas que vai orar e por que você acha que vem bem agora isso? O diabo não quer que você fale, que você profetize, que você ore, que você declare, que você verbalize aquilo que Deus fala, comunica ao seu coração, para que também você não viva. Para que também você não tenha essa vida, não desfrute disso.
Às vezes você para orar e não consegue, você tem que falar para Deus: Senhor, me ajuda a orar. Me ajuda a orar, Senhor. Eu estou na tua casa, eu não abro mão desse momento, eu não abro mão dessa oportunidade. Tem coisas na minha vida que precisam da tua palavra, porque nem só de pão eu comi, eu me alimentei, mas nem só de pão eu vivo da tua palavra, e agora eu vou declarar tal palavra sobre a minha vida. Eu declaro uma palavra de cura para o meu corpo, eu declaro uma palavra de libertação para a minha alma, eu declaro uma palavra de prosperidade, meu Deus, eu declaro uma palavra de riqueza sobre mim, eu declaro a salvação da minha família, eu não abro mão disso. Declare. Se o Senhor te trouxe aqui e Ele estiver te perguntando: fulano ou fulana, tal situação que está ali seca, há tanto tempo, pode mudar? Você vai responder: o Senhor sabe, Deus está falando. Profetiza. Profetiza sobre o teu casamento, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre o teu emocional, para que você agora seja forte. O Senhor disse: digo fraco, eu sou forte. Tem gente que a primeira oração que já deveria ter feito agora é ter dito: eu sou forte, Senhor, eu sou forte. Senhor, eu sou forte, eu estou declarando, eu estou profetizando e eu estou crendo. Eu sou forte, para que o Senhor me sirva essa refeição, para que o Senhor me torne nessa pessoa, para que o Senhor faça em mim esta obra. Eu oro agora, Senhor, e eu profetizo: aqui tem gente forte. Aqui, meu Deus, tem gente abençoada, aqui tem gente, meu Deus, madura, aqui tem gente poderosa, e o poder, meu Deus, que está sobre a vida dessa pessoa, ela declara, ela profetiza, ela crê, ela verbaliza, e eu declaro sobre a vida dela, meu Deus, mudanças. Eu declaro que esse ano seja o melhor ano da nossa vida, meu Deus, sem comparação com qualquer outro ano que nós já vivemos. Eu declaro que seja o ano do melhor vinho, o melhor tempo, as experiências que nós nunca vivemos, um ano de crescimento, um ano de prosperidade, um ano de fartura, um ano de riquezas, um ano, meu Deus, de sabedoria, um ano de inteligência. Eu creio, meu Deus, e eu tomo posse. Eu tomo posse, Senhor, de vitórias, vitórias na saúde, de curas, de libertações. Eu tomo posse, meu Deus, de uma visão, meu Pai, que nós olhamos e vemos lá o horizonte. Eu tomo posse de paz, e eu declaro a paz sobre a vida do teu povo. Eu declaro que aqueles que estavam travados, bloqueados, limitados, intimidados, agora que sejam libertos, e que a partir de agora passem, meu Deus, e venham usar sua boca, sua língua, para abençoarem e para desfrutarem dessas bênçãos, que assim como diz a tua palavra, que cada palavra que sai da nossa boca é uma refeição que servimos, que essa pessoa venha comer e se fartar, que ela venha se encher, se fortalecer, que ela seja, meu Pai, abençoada, que as palavras abençoem a vida dela, que ela veja, Senhor, a tua glória, que ela veja a tua glória. Abençoa a vida dela, meu Deus. Eu declaro bênçãos, eu declaro que essa semana seja uma semana inspiradora. Eu declaro pessoas sendo curadas de enfermidades e doenças. Eu declaro que essa família, meu Deus, se volte para o Senhor.
Eu declaro o entendimento da Tua palavra, que a começar por que essa pessoa entenda o poder que ela tem, meu Deus, e que quando ela crê e declara, que o que ela declara, meu Deus, assim como o Senhor criou, meu Deus, a terra, que era sem forma e vazia a partir, meu Pai, do abismo, do nada, o Senhor criou falando que essa pessoa tem esse poder também. Que o Senhor dê esse entendimento, que o Senhor derrame essa unção, e que cada uma, meu Deus, veja a Tua glória, que cada uma desfrute do Teu poder, que essa pessoa, meu Deus, já comece a chamar a existência, como o Senhor chamava aquele homem sem filhos de pai de multidões, e aquele homem se tornou pai de multidões. Que ela creia, meu Deus, em cada direção, em cada palavra, que ela declare, que ela profetize, como Ezequiel que profetizou sobre o vale de ossos secos, e ele viu um exército se formando. Que nós também, meu Deus, pelas nossas palavras de fé, venhamos formar um exército, e eu declaro, meu Deus, um exército se formando a partir das palavras, a partir das declarações, a partir, meu Deus, da profecia dessa pessoa, que ela use a sua boca em seu favor, que ela use as suas palavras, meu Deus, para se aproveitar delas, para crescer por meio delas, para avançar, meu Deus, e para conquistar por meio delas, em nome de Jesus. Eu uso as minhas palavras, e eu declaro bênção, eu declaro crescimento, eu declaro prosperidade, eu declaro cura, eu declaro, meu Deus, o Teu povo estando no melhor lugar, eu declaro o Teu povo usufruindo, bebendo e vivendo o ano do melhor vinho, e que o vinho novo agora, meu Deus, venha surpreender todos os que nós já vivemos, que esse tempo surpreenda todos que nós já vivemos. Eu creio, e eu abençoo a vida do Teu povo, que cada um receba essa unção, e que viva, meu Deus, de acordo com ela, e nada menos do que isso. Eu concordo com declaração, eu concordo com aqueles, meu Deus, que se assumiram e que o Senhor os está tornando fortes. Eu concordo com curas, libertações e bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.